Bom dia. Bom dia, Bom dia, bom dia, Cassiana. tudo bem, Alexandre? Tudo bem Bom contigo? dia, estão me Bom ouvindo, dia. Cassiane? Bom Alexandre, dia, seu Conrad. Bom dia, seu o Correio Conrad. já está subindo aí. Tchê, antes de começar, eu estava fazendo algumas análises aqui, ó. Os níveis de precipitações, vocês viram, de 251 até 890. É, Por isso que Vacaria produz tanto, né? Produziu tanto. exatamente. E Passo Fundo foi um desastre, né? Foi. Passo Fundo, bom, também está aqui janeiro, fevereiro e março, ó, seco, ó. É, bem Dezembro choveu quando. bem, né? Caciqui, então, nem entrou na relação aí, porque... É, Né, nós abandonamos perto da colheita. E Bagé deu. O Bagé, até o Gedião colheu, plantou um pouco mais tarde, colheu bem, ó. Porque em fevereiro choveu bem, ó, 140 milímetros, ó. Fevereiro normalizou, porque Acho que janeiro foi e a Cachoeira, ó. A Cachoeira também, ó. Deu 38 em dezembro, daí janeiro e fevereiro choveu bem, ó. E no bateu a média. sul, no sul foi bem o inverso do que aqui no norte. No sul ficou mais seco dezembro, janeiro. E aqui foi bem a emergência e depois faltou chuva na floração até enchimento de grão, né? De janeiro para frente. Passo Fundo principalmente. É, Julho também é menor, dezembro, janeiro, hum, fevereiro. os meses mais críticos, né, para hum. desenvolvimento ali, para enchimento, não choveu. Em Passo Fundo? É que a terra de Passo Fundo é muito boa, né, tia? São Luís Gonzaga até choveu mais do que, na realidade, na prática, pelo que o Luiz Fernando sempre falava, colheram mal lá. Deu 604 milímetros. Lá no início faltou um pouco de chuva em novembro, dezembro não foi tão chuvoso. Aham. Quem é que tá do teu lado aqui? Ninguém. Não foi ninguém. Pô. Do teu lado, ninguém. Ai, seu cunhado, né? Bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cassiana. Tudo bem? Bom Bom dia, tudo bem, dia. Condorelli? Tudo, graças a Deus. Tudo bem. Tudo certo? Tudo bem por aqui também, Condorelli. Frio? Quantos graus? Passo Fundo. Agora Aqui não. amanheceu 5, né? Agora tá 12. Agora, o meu tá aquele número que não se fala, né? Vamos falar 12 mais um aqui, né? Da Fundação Pro Semente. Cláudio Rocha. Cassiane Abaia foi convidada, né? Oh, eu não sei se o Mikael foi mandado, né? Sim, Foi. sim, a Bayer foi convidada, convidamos duas pessoas da Bayer. É aqueles nossos contatos, né, Mikael? Sim. Tu lembra quem são as pessoas, Miguel? Sim, primeiro foi a Bruna e por indicação da Bruna, ela pediu que fosse passado para o Samuel Zoca. É, Ah, os- sim, o Samuel é da área de pesquisa. né, mas, infelizmente, Pois é, parece que não vão entrar. Toleramos, toleramos um minuto ainda para. Eu vi que o. Bom dia a todos. Eu vi que Bom o dia.
que o Bona já está aí na sala. A Gisele me confirmou, ela vai estar na estrada, mas ela vai entrar. Correio do Povo já tinha me confirmado também. Então, acho que agora, em cima do. Como está agora no horário, eles devem estar acessando aí. Então, vamos aguardar um pouquinho para iniciar. Achei que ia estar em viagem, Alexandre. Já voltou? Ah, eu adiantei um pouquinho meu retorno. Rendeu mais do que eu. Na realidade, eu tinha dado até o dia 31 uma margem de segurança, né? Mas a gente adiantou as coisas lá. Ah, que bom. Foi boa a viagem? Foi bem cansativa, mas foi boa. Eu Tá. imagino. Mas os nossos ensaios estão bem legal lá no Tocantins, lá. Estão bem. Ah, que bom. Que bom. E a cultivar lá também, a 2657 vai produzir até eu acho que um pouco mais que a nossa expectativa. Diz que tá alongando esse ano o ciclo lá em cima. É, tá bem, a umidade foi boa, né? Tem bastante Uhum. água, água suficiente, então eles estão conseguindo irrigar melhor. E aí vai estar alongando, mas não é só as nossas, de todos lá, né? Sim, sim. Tá começando a lourar já? Não, Entrar na. não, Não? não, ainda acho que vai mais uns vinte dias mais ou menos ainda. Mas foi plantado dia 18 de outubro. É, Provavelmente ali pelo dia 15 de agosto, então, a colheita. é, Dos mais precoces, né? dos mais precoces. É mais ou menos essa a expectativa, né? Porque eu Uhum. visitei o campo lá, foi em dia 19 no sábado. Daí dia 19, não, peraí, dia 26 quer dizer, no sábado, da outra semana. E aí a gente mais ou menos estimou 20 dias para frente, né? Então hoje já é dia 30, já tem. Então acho que vai dar lá pelo dia 15 mais ou menos. Dessecar e colher. Uhum. Lagoa da Confusão, para quem não conhece. A gente tem um campo de multiplicação de inverno, de avanço de gerações lá no Tocantins. Que lá o órgão estadual deles permite, né, esse tipo de trabalho. Então, é feito, a maioria das empresas faz lá. Ah, Ah, toda a lá, soja que tem lá é para semente, não pode ser para grão nessa época. é, Dorivaldo foi junto daí. Foi junto comigo, é. Levei ele. É uma figura. Ele conhece cada talhão lá daquela região lá, não só os do seu César lá. Meu Deus. É que lá tem a Unigel, né? Acho que ele dava assistência, né? Sim, ele, Consultoria. ele ficou de 2008 até 2020, 21 por aí, dando consultoria direto lá. 3 meses correndo aqueles campos para cima e para baixo, né? É bom porque ele tem bastante experiência, né? Então ele deu um panorama lá da área. Na visão dele tá muito bom. O seu César é caprichoso, né? Ele tem uma área muito Sim. boa ali, né? Uhum. E ele Né? colocou no melhor talhão dele, naquele bem da entrada ali, que pega mais umidade. Ah, a gente tinha, acho que no primeiro ano ali, se eu não me Quando, engano. quando tu entra na fazenda ali, no portão, a primeira à A esquerda. esquerda. É. Ou era no primeiro ou era no segundo talhão ali da esquerda, primeiro ano que a gente foi pra lá.
Só é um pouquinho mais para dentro, assim, não é bem na beirinha da estrada que dá Uhum. acesso. Mas é logo na sequência, assim. Uhum. E ele, conheceu ele, então? O Não, seu eu não, servo? eu não conheci, porque ele estava Ah, na outra fazenda. Ele teve que ir na ah, outra fazenda, que ele cria gado, né? Que ele não aham. pôde. Mas ele deixou um funcionário lá para nos atender lá. Ah, deve ser o rapaz que faz as pulverizações. O nome dele era Renato. Ah, O, lá é tudo meio por apelido. é, Esse Renato eu não conheço. é, eu não sei o apelido dele, eu só conheci ele por nome mesmo. Deve ter apelido, né? Mas. Sim. Ai, ai. E as férias? Finalzinho? É, tá no finalzinho. Amanhã voltamos às É, programações normais. só aí. E o Davi? Tá com a vovó. Agora Mas. de manhã ela veio aqui pra ficar com ele. Daí Hum, ele também retorna amanhã às aulas. a escolinha volta amanhã. Aham. Essas escolinhas não podia tirar férias, né? Tá louco? Isso aí é uma falta da escola Não, mas. normal, tudo bem, mas a escolinha. Mas para ele foi bom, a gente foi lá para fora, no pai, a gente ficou uma semana. Meu Deus, se Se, divertiu. só A imagino. colônia de férias do vovô. A bicharada sofreu, então, né, amor? Sim. Ai, ai. E deu uns dias bonitos, né? Assim, com bastante sol. Só foi semana passada que deu umas chuvinhas. Foi quinta, eu acho, até tô meio perdida. Sexta-feira, acho que foi. Não, quinta-feira que choveu, é. Mas o restante ele aproveitou todos os dias. É bom. Criança tem que brincar mesmo, tá certo? E, Micael, aquele convite você mandou para mais alguém da imprensa? Ou só para os patrocinadores mesmo? Só para os patrocinadores. Imprensa daqui de Passo Fundo não convidamos, não. Uhum. Acho Oi, que é o Jean. bom dia, então, pessoal. Antes de oficializar o início aqui, eu só para concordância de todos, né? Como nós fazemos sempre, após nós vamos fazer, obviamente, o corte, né? Para não ficar um vídeo muito longo, mas nós vamos disponibilizar a apresentação no YouTube da Farsul, tá? Alguma restrição a isso? Não, de Tá. minha parte, não. Não, tranquilo. Então, para à medida que eu tinha algumas confirmações da imprensa, mas para a gente também não se alongar e como vamos disponibilizar depois, acho que a gente vai iniciando e o pessoal vai entrando, né? E depois qualquer coisa eu recupero com eles aqui. Então, para iniciar hoje, nós temos aqui o nosso primeiro vice-presidente da Farsul, né? Que é o Marco Conrad, que eu pediria para ele, então, para ele fazer a saudação inicial como anfitrião, né? Mesmo que virtual. Bom, bom dia a todos, né? Uma satisfação nós estarmos aqui mais uma vez fazendo a divulgação, embora a divulgação não é muito favorável em função das condições climáticas, né? Umas análises assim bem superficial que a gente faz aí, ó. Eu estava até discutindo de forma antecipada aí, eu digo assim, as precipitações foram de 251 até 890 aqui no Rio Grande do Sul no período da safra da soja, né? A mais baixa foi Júlio de Cacilho, a 251. A segunda mais baixa, 304 em Cachoeira, porém, podem ver que os meses fundamentais para a soja são janeiro e fevereiro, quer dizer, teve um bom resultado lá ainda. Terceiro foi Bagé, com 342.
E não vou citar todos, mas o melhor foi Vacaria com 890. Então, bastante, praticamente 3 vezes ou mais que 3 vezes a quantidade de chuva nas extremidades entre Júlio de Castilho e Vacaria, né? Quanto às variedades, né, foi aquela combinação que nós fizemos no início da programação. Eu estava também analisando de forma superficial, depois a Cassiane vai dar mais detalhes desses assuntos, né? Mas nós tivemos aí as variedades foram 27 do grupo G2, 9 do G1, 9 I2X, 2 RR, né? E num total de 36 variedades, né? Então, eu acho que o que eu queria colocar inicialmente de forma bem superficial, mas dar essas ênfases a esse trabalho, que eu acho que é a sétima edição da soja, né? E que trouxe sempre informações muito valiosas para os produtores. Esse ano bastante mascarado, em algumas regiões até se perdeu os experimentos em virtude das sequenciais quebras de safra que nos últimos 3 anos deu, né? Mas mesmo assim sempre se tira um fator positivo que mesmo nas maiores dificuldades tem variedades que sobressaem sobre as outras, né? Então, Cassiane, da minha parte, eu deixo à disposição para vocês darem sequência. Não sei se o Condorelli quer se manifestar e fazer alguma coisa, Condorelli. Bom, obrigado, presidente Elmar. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, particularmente o diretor financeiro José Alcindo Souza Ávila, Cassiana, o Alexandre, que representa a Fundação, nosso diretor Cláudio Rocha, que está aqui com a gente, assim como todos da área de comunicação e imprensa que estão aqui nos acompanhando. Dizer a vocês que a gente se sente muito honrado de ter a oportunidade de patrocinar um estudo como esse, que pese, como dito já pelo diretor, pelo vice-presidente Elmar Conrad, com toda a dificuldade que o ano de 2020, a safra 24-25 nos apresentou, né? Se nós olharmos ali as tabelas da distribuição das chuvas neste verão, nesta primavera e verão, vemos que a coisa realmente desafiou o produtor de tal maneira, aliás, a tal ponto que dois dos nossos experimentos, dois dos nossos locais acabaram se perdendo por estiagem, né? Um deles, inclusive, insistentemente plantado 2 vezes, né? O município de Santo Augusto, e ainda assim se perdeu por estiagem aquilo que lá estava. Além do próprio município de Cacequi, que perdeu também o plantio feito. Mas dizer a vocês que, mesmo nesta dificuldade, e aí, como diz o ditado popular, né, até perdendo, a gente ganha, porque ganha o aprendizado, né, há de se considerar que, mesmo num ano tão desafiador, com tantas dificuldades, com uma estiagem tão forte, capaz, como disse, de inclusive aniquilar com a avaliação de 2 áreas, nós temos a possibilidade de verificar o comportamento das variedades diante dessa extrema dificuldade. Portanto, há de se considerar que conseguimos, né, mesmo com toda a dificuldade, verificar que algumas variedades entregaram, sim, 4.500, 4.600 quilos por hectare, né, em situações adversas, algumas outras mais de 5.000 quilos por hectare. Portanto, nós temos aí variedades entregando quase 100 sacos por hectare, mesmo na seca. Então, isso talvez possa parecer algo absolutamente pontual, mas nos parece também ser algo de extrema relevância compreender o que existe nessas variedades, o que de fato ali está na sua genética, no seu comportamento fenotípico, que nos permite interpretar uma capacidade, quem sabe, uma maior capacidade de resistência à estiagem, algo que parece veio para a história do Rio Grande do Sul para ficar de vez. Diferente do que a gente ouvia falar no passado, os ciclos de estiagem têm se tornado cada vez mais recorrentes e cada vez mais contínuos, vamos dizer assim, não só na sua recorrência, mas também como a sua manutenção, né? Quando não é estiagem, é uma enchente, né? Então a gente está entre extremos sempre. Então dizer que é um privilégio a gente, mesmo com todas as dificuldades, chegar ao fim desse trabalho e poder apresentar aqui o resultado, então, já conseguido na safra 2024-25, agradecendo para a Fundação ProSemente, na pessoa da Alexandre e da Cassiana, todo o apoio, toda a capacidade, toda a isenção com a qual conduz esse trabalho, que nos permite ter tanta confiança naquilo que apresenta e onde, obviamente, como patrocinadores, assim como posso estar falando com certamente em nome da Baia, nós temos a certeza e a tranquilidade de encaixar as nossas logomarcas ao lado. Muito obrigado, vice-presidente Gilmar. Gerson, devolvo a palavra para vocês. Antes da Cassiana, eu gostaria de pedir também ao Alexandre, né? Fizesse uma saudação pela Fundação Pro Sementes. Tá bem, obrigado, Gerson.
Tá, então, em nome do nosso presidente, o Hugo Boff, né, que hoje ele não pôde participar, que ele está participando do Rally dos Sertões, né, nosso presidente, junto com os filhos dele. Então, hoje ele está lá no Nordeste, lá, não sei bem que lugar que ele anda lá. Então, eu queria agradecer, então, pela parceria, né, conforme o Condorelli comentou. Agradecer aos patrocinadores, Senar e a Bayer, né, a Farsul também, por todo, que é um realizador junto com a fundação desse trabalho. Dizer que para a fundação é uma honra poder estar junto aí, apresentando o trabalho agora aqui de uma safra muito desafiadora, né? E dizer que a gente continua, né, imbuído dessa questão da pesquisa, que é muito importante principalmente nessas épocas de dificuldade, né, a gente continuar fazendo esse trabalho, as pesquisas nessa área. Dizer para o seu Elmar se eu não me engano, Cassiano, até pode me corrigir, essa já é a 17ª edição do nosso ECR de soja. Ininterruptamente a gente vem apresentando esse trabalho desde a safra 2009, 2008, 2009, né? Eu acho que o trigo É. começou em 88 e a soja 89, né? Então são 17 anos, 17 safras seguidas, né? E que a gente aposta, investe nesse trabalho. É um trabalho que dá, vamos dizer assim, que é bastante prazeroso, mas também não é fácil de ser executado em tantos locais como a gente faz, assim, né? Então, agradecer a nossa área de pesquisa, em nome da Cassiana também, que eles se dedicam bastante e nos últimos anos tem sido ainda mais desafiador, né? Essa questão de perder locais, isso para nós não é muito difícil, a gente lida com isso, mas não é fácil de assimilar. A gente fica bastante chateado quando se perde um ponto de ensaio, mas são coisas que acontecem e eu acho que a gente está aí para tentar resolver essas questões e a pesquisa está aí para nos ajudar. Então, mais uma vez, muito obrigado, em nome da nossa direção aqui da Fundação. E contamos com o prosseguimento do trabalho, né, Condorelli? Eu acho que esse trabalho da soja ele é muito importante para toda a cadeia no nosso estado e contamos aí para as próximas edições com o apoio do Senar, da própria Bayer, da Farsul. Tá bem? Muito obrigado. Devolvo a palavra para o Gerson. Então, agora, Cassiana, tá contigo aí. Bom dia a todos. É um prazer a gente estar reunido novamente aí para apresentar mais um resultado de safra de soja, né? Eu vou compartilhar de imediato aqui a apresentação. Não sei se vocês já estão podendo visualizar ela. Sim, Uhum. só passar para a tela cheia mesmo, Cassiano. Ok. Todos estão vendo? Sim, Obrigada. Bom, pessoal, então os resultados da última safra de soja, safra 24/25. Como o Alexandre comentou, já é a 17ª edição nesse formato. Antigamente a gente fazia um formato bem mais simples, eram menos locais, a gente não tinha o formato digital dos resultados, era apenas um informe bem simples, né? Então, por isso que a gente trata a revista em si como a 7ª edição. Porém, o trabalho, o projeto em si já são 17 safras que a gente conduz. Então, é um histórico aí bem grande de dados, informações. E na última safra de soja, a gente teve a condução desse projeto em 9 municípios do Rio Grande do Sul. Esses municípios foram escolhidos em conjunto, então, com os representantes do Senar e da Farsul, de modo que a gente representasse a maioria das regiões que produzem soja hoje no estado, né? Então, no sul, pegando a região 101, que a gente chama do zoneamento agrícola da soja, nós tivemos a implantação em Arroio Grande, bem ao sul aqui, Bagé, Cachoeira do Sul e Cacequi. Em Arroio Grande, o campo experimental ele foi instalado numa área de várzea, em rotação com arroz. Já Bagé, Cachoeira do Sul e Cacequi
em área de coxilha. Infelizmente, Cacequi, a gente conduziu o ensaio até a pré-colheita. Fizemos todas as avaliações e, próximo da colheita, nas primeiras avaliações de maturação, a gente optou por eliminar esse campo, porque ele estava praticamente condenado, porque tinha muitas plantas mortas, ia dar uma produção mínima, né? Então, muitas vezes é difícil você apresentar um dado muito, uma amplitude muito grande, com um coeficiente de variação muito alto, né? Então, a gente optou realmente por eliminar esse campo de cacequi em virtude do potencial produtivo realmente ser muito baixo. Depois, subindo aqui para a região 102, que nós chamamos região mais moderadamente quente, né? Uma altitude mediana. Nós tínhamos ao centro do estado Júlio de Castilhos, mais nas missões aqui São Luís Gonzaga, subindo ao sentido norte Santo Augusto e Passo Fundo. Santo Augusto também, como comentado antes pelo próprio Condorelli, né? A gente teve duas tentativas de plantio. A primeira nós plantamos e a emergência ficou muito baixa, um estande muito baixo, então a gente ressemeou esse campo em início de dezembro. Porém, tinha uma previsão de chuva que negou, não veio a chuva e comprometeu totalmente já no estabelecimento desse campo. Então, e como ficou muito tarde, a gente optou por não semear essa terceira tentativa em Santo Augusto, né? Apesar de ser região próxima de São Luís e Passo Fundo, né, que a gente conseguiu implantar, essa região especificamente a gente teve uma condição muito ruim de chuvas na época de semeadura já. Diferentemente de Cacequi, onde a gente teve uma boa emergência, porém depois faltou a chuva, né? Então comprometeu a fase reprodutiva e enchimento de grãos, e aqui no Santo Augusto foi o comprometimento já na largada, né? No estabelecimento da cultura. Depois, como representante da região 103, que é uma região menor que a gente tem aqui no estado, em termos de zoneamento agrícola, a gente teve um ensaio semeado em Vacaria, que foi um ensaio totalmente fora da realidade do estado como um todo, né? Foi um local ótimo, assim, produtividades excelentes. Na sequência, nós vamos ver. Então, a gente começou, né, as semeaduras em 1º de novembro e foi até 5 de dezembro. Então, a gente começou, foi praticamente um mês semeando os ensaios, até o final ali em 5 de dezembro, que foi na região ali de Arroio Grande e Bagé, que a gente tinha uma condição de solo bem encharcado e a gente esperou um pouco, tá? A condição melhor para plantar, né? Então é basicamente a realidade que os produtores tiveram ali naquela região, uma semeadura um pouco mais tardia. Em termos de altitude, a gente teve o ponto mais baixo sendo Arroio Grande, né? Que a gente faz ou Arroio Grande ou Pelotas, que é em torno de 31 metros de altitude. Pelotas é um pouquinho mais baixo. E em Vacaria, que é 975 metros de altitude. Então, uma amplitude bem grande entre os ambientes, né? Em termos de cultivares avaliadas, elas também são levantadas, é seguido um critério para a escolha das cultivares. Nós elencamos um número de 35 materiais, né? Limitamos o número de 35 materiais. E esses 35 materiais, eles são levantados a partir da área inscrita para a produção de sementes dentro do estado do Rio Grande do Sul, que basicamente reflete o que é mais comercializado no Rio Grande do Sul, excluindo aquelas cultivares de ciclo muito longo, né? Acima de 6,5 a gente não inclui nos ensaios, porque muitas vezes elas são produzidas aqui no Rio Grande do Sul, porém o foco é vender para o Paraná, para o Mato Grosso do Sul, né? Então, a gente limitou no grupo um, que são as cultivares precoces, 21 cultivares. E elas variaram de ciclo 5,0 a 5,9. Já no grupo 2, que seria o ciclo médio tardio, são 14 cultivares, de 6,0 a 6,5.
Dentre as tecnologias que entraram na avaliação, nós tivemos 21 cultivares IPRO, 11 I2X, uma Enlist e duas RR. E em termos de marcas, foram 10 marcas comerciais que participaram, então, com as suas cultivares nesse trabalho. Comentando um pouquinho mais, né, eu já falei antes no mapa inicial sobre as condições climáticas. Na fase de semeadura, ali em novembro, principalmente, a gente teve uma condição boa para emergência da maioria dos ensaios, com exceção desse ponto em Santo Augusto, especificamente. Já depois, ali na fase de fechamento de entrelinhas, ali, a gente teve em dezembro, janeiro e inicinho de fevereiro, na região sul, uma baixa condição pluviométrica. Inclusive, depois vocês vão ver, ao acessar os dados completos da revista, a população de plantas por metro linear, especificamente em em Arroio Grande e Bagé, ficou um pouco abaixo do ideal. Isso basicamente foi em função dessa falta de chuva em dezembro, porque os ensaios dessas duas localidades foram semeados dias 4 e dia 5 de dezembro, né? E depois, ali na metade de dezembro para frente, começou a faltar chuva, né? Então, comprometeu um pouco o estabelecimento, também florescimento, né, desses materiais na região sul. Ao contrário, na região noroeste, norte, aqui do Rio Grande do Sul, que seria Passo Fundo, São Luís Gonzaga, Júlio de Castilhos, a gente teve uma seca mais acentuada de janeiro para frente, onde pegou basicamente floração e enchimento de grãos até a colheita, né? Então, comprometeu bastante a região noroeste e norte aqui do estado. Então, eu peguei como referência, né, para representar a região sul. Bagé, a gente teve um total de chuva durante o ciclo, né? Desde o plantio, que foi em dezembro, a colheita, que foi em abril, um total de 342 milímetros. Vocês notem que janeiro deu só 5 milímetros, né? Foi bem pouco para materiais que precisam de, no mínimo, 7 milímetros por dia durante ali a fase de floração. Floração até a maturação. Então, nós precisaríamos, no mínimo, 455 milímetros nessa fase entre a floração e a maturação para se ter um potencial produtivo alto, né? Então, isso não chegou, 342 milímetros foi no total, desde o plantio até a colheita em Bagé, né? Então, está bem abaixo do que seria o ideal para a cultura da soja, principalmente nas fases de floração até a maturação, né? Deu uma mensagem agora aqui que está instável. Oi, Gerson. Oi, voltamos, né? Agora deu uma travada aqui na nossa É, conexão aqui. vocês me escutam bem? Agora sim, deu uma travada ali, Ah, uma congelada ali de acho que uns 30 segundos, 40 segundos. tá bem. Então, continuando em Vacaria, a gente teve já uma condição bem mais propícia, 890 milímetros no total, né? Desde início de novembro, ali, quando a gente semeou, até meados de abril, que a gente colheu essa soja. Então, isso explica por que que Vacaria produziu tanto, né, em relação a outros locais. Por exemplo, aqui, já propriamente chegando nos resultados, a gente vê que a amplitude entre esses 9 ambientes que a gente teve, os experimentos conduzidos, variou de 95,8 sacos de média do ciclo precoce até 35 sacas no grupo precoce de vacaria. Isso dá uma diferença de 50 sacas, né? De uma região para outra, os mesmos grupos de materiais. Já a máxima produtividade alcançada foi de 117 sacos por hectare em vacaria.
Na região 101, que contempla Arroio Grande, Cachoeira do Sul, Bagé, e tínhamos também Cacequi, nós tivemos a máxima produtividade com a BMX Cromo. Ela produziu 91 sacas por hectare, semeada no dia 14 de novembro. Aqui a gente traz os dados, então, das cinco mais produtivas dentro desse grupo de 35 cultivares, né? A gente separa as cinco mais produtivas do ciclo precoce e do ciclo médio tardio, onde a gente pôde observar que em Arroio Grande, dentro desse grupo precoce, a Dom Mário 54 e 57 produziu 53 sacos por hectare de média, seguida de BMX Torque com 51 sacos, e na sequência a gente vem com três materiais que nas vírgulas aqui ficaram ranqueados, então, como a Dom Mário 56 e 59, essa Golden Harvest 5933 e BMX Venus com 50 sacos por hectare. Então, entre as cinco mais produtivas, uma diferença de 3 sacos neste local. Em Bagé, nós também tivemos as Dom Mário 54 e 57 com 58 sacos, é um material de ciclo bem precoce para essa região, 5,4, né? Seguida de Nel 560 com 57 sacos por hectare. Na sequência, tivemos Monsóis 5947, um material já mais antigo, bem conhecido, com 49 sacos por hectare. A Golden Harvest 5933 com 48 sacos por hectare e BMX Zeus com 46 sacos por hectare. Uma diferença de 12 sacas aqui entre a quinta, entre a primeira colocada e a quinta colocada do grupo precoce. Em Cachoeira do Sul, podemos observar aqui que as produtividades foram bem maiores, né? Foi um local que sofreu bastante com a seca no estabelecimento, mas depois deu uma boa recuperada. Surpreendeu nós, essa recuperação e o potencial produtivo daquele local. Nós tivemos então BMX Cromo, com 91 sacas por hectare, seguida de Dom Mário 56 e 57, com 88 sacas por hectare. BMX Torque, 86 sacos. Neo 560, 86 sacas também. E BMX Venus, com 85 sacos por hectare. Já as cultivares de ciclo médio tardio, que é um grupo menor, nós tivemos em Arroio Grande a maior produtividade registrada com a Monsói 6100 XTD, que é uma cultivar usada para refúgio, por isso que é só XTD aqui, né? Com 64 sacos por hectare. BMX Fibra, com 62 sacos por hectare. Na sequência, também tivemos três materiais aqui que se diferenciaram nas vírgulas aqui de rendimento. Então, HO Pirapó, Compacta e TMG 7362 com 60 sacos por hectare. Em Bagé, a campeã nesse ensaio foi a HO Pirapó, com 62 sacos por hectare, Fibra, com 60, HO Iguaçu, com 60, BS 2606 com 57, Monsói 6410 com 55 sacos por hectare. Já em Cachoeira do Sul, um pouco mais altas produtividades também, tivemos HO Iguaçu com 85 sacos por hectare, NEL 610 84, DS 2606 83 sacos por hectare, Dom Mário 60 e X 64 com 81 sacos por hectare e Monsói 6100 com 78 sacos por hectare. Algumas recultivares, né, tanto no grupo precoce quanto no grupo médio tardio, se repetem, né, em alguns locais, dentro dessas cinco mais produtivas. Isso significa que são materiais que têm uma amplitude de adaptação um pouco melhor, em relação às demais, né? Aceitam uma amplitude de ambientes em relação a outros que às vezes se adaptam melhor em regiões específicas. Na região 102,
Então, nós tínhamos Júlio de Castilhos, São Luís Gonzaga, Santo Augusto e Passo Fundo. Então, nessa região, nós tivemos a Dom Mário 54 e 57, com 68 sacos por hectare, sendo a cultivar destaque para a região, produzida em Júlio de Castilhos, semeada dia 13 de novembro. Então, nessa região, nós tínhamos três locais, né? Santo Augusto, infelizmente, foi perdido. Em Júlio de Castilhos, no grupo precoce, nós tivemos Dom Mário 54 e 57, como comentado antes, com 68 sacos por hectare, sendo a mais produtiva, seguida dessa Golden Harvest com 28,58, com 67 sacos por hectare, BMX Lança 63 sacos por hectare, Cromo 59 e Zeus 57. Seguindo mais para o oeste, São Luís Gonzaga. Tivemos a mais produtiva do grupo precoce, sendo a 56 e 59 da Dom Mário, com 61 sacos por hectare, seguida de Cromo, com 59 sacos por hectare, Monçóis 5947, 55 sacos por hectare, Monçóis 5710, 54 sacos por hectare e BMX Vênus, 53 sacos por hectare. Já em Passo Fundo, podemos observar que cai drasticamente aqui as produtividades. Neo 560 produziu 44 sacos por hectare, seguida de Cromo, com 44 também. Depois tivemos Raio, com 43 sacos por hectare, Zeus 42, Lança 41 sacos por hectare. Já no grupo médio tardio, em Júlio de Castilhos, se destacou a TMG 7362, com 65 sacos por hectare, Monsói 6100 com 63 sacos por hectare. Dom Mário 60 e X64, 58 sacos por hectare. HO Paraguaçu 56 e NEL 610 também 56 sacos por hectare. Lá em São Luís Gonzaga, nós tivemos como destaque Monsói 6100, 53 sacos por hectare. Dom Mário 60 e X64, 51. NEL 610, 50. Dom Mário 64 e 63 com 49 e Paraguaçu com 47 sacos por hectare. Já em Passo Fundo, que é uma região que não aceita tanto assim material, o foco não é tão materiais tão longos, né? Mas a gente tem esse ensaio também. Se destacou nesse grupo BMX Fibra com 39 sacos por hectare, Dom Mário 60 e X64 39 sacos por hectare. Golden Harvest 64 3Ts, 38 sacos por hectare, seguida de Pirapó e Dom Mário 64 e 63 com 38 sacos também por hectare. A gente pode observar que aqui em Passo Fundo, especificamente, a estiagem pegou tanto os precoce quanto os médio tardio, né? Então, não teve escapatória para nenhum grupo de maturação. A região 103, a gente só tem a localidade de Vacaria, onde a gente teve a Agroeste 3595, sendo a cultivar mais produtiva, com 117 sacos por hectare, cujo ensaio foi semeado dia 1º de novembro, bem cedo. A gente pegou uma área de onde tinha gado, né? Uma área de resteva de aveia, então a área ficou liberada bem no cedo, a gente aproveitou para semear bem no cedo esse local. Então, no grupo precoce, nós tivemos a 3595 com 117 sacos por hectare, DMX Zeus 115, Domário 54 e X57 112 sacos, Golden Harvest 2258 109 e BMX Titanium com 105 sacos por hectare. Se a gente pegar os dados de amplitude, né, pegamos aqui Cachoeira, que foi um local que surpreendeu bastante a, a mudança de potencial, né, do início para o meio do ciclo da soja. A gente teve lá a máxima produtividade nesse grupo 1 de 91 sacos por hectare e a mínima de 71, deu uma diferença de 20 sacos exatamente entre essas cultivares. E se nós
multiplicarmos aí pelo valor da saca de soja, que está girando 125, 120, eu botei 120 aqui, isso resulta numa diferença de R$ 2.400, né, por hectare, que é o que a gente evidencia nesse projeto, e evidencia para o produtor prestar muita atenção na escolha da cultivar, porque isso reflete muito em economia, né, em aumentar a lucratividade dentro da sua, da sua propriedade. E basicamente é acessando informações de pesquisa, né? Muitas vezes ele está optando por uma cultivar que é o que está sendo muito comentada numa região e na sua região não, infelizmente não vai bem, né? Então, ao invés de ir apenas na informação boca a boca, é muito importante ter o acesso a esse tipo de informação de pesquisa, né? Que, apesar de nós termos 9 pontos, a gente consegue contemplar boa parte das regiões produtoras, né? Hoje no estado. Então, a chance de errar é menor, né? Então, a gente sempre traz, né, a média de produtividade no nosso estado. O último levantamento da Conab, que foi agora em julho, demonstrou que a gente fechou com 34,7 sacos de média. Na safra 24, 25 foi, pelos dados, foi ainda menor que 23, 24. Então, a gente vem, infelizmente, num estado bem crítico, né, a gente vê aí muitos produtores entrando em recuperação judicial, enfim, né? E o reflexo, basicamente, é que o clima não vem ajudando o produtor gaúcho, né? Infelizmente, nesses últimos 4 anos aí foi bem drástica, né? As perdas de produtividade. Mas, mesmo em anos de seca, a gente vê que tem materiais e tem potencial produtivo, né? Frente a essas adversidades. E a gente tem que sempre escolher pelo melhor, né? E para o produtor escolher, ele tem à disposição, então, a nossa revista, tanto online quanto impressa. A online ela fica disponível no site da Fundação e a Farsul, Federação da Agricultura, vai disponibilizar a apresentação o link para acessar essa versão digital. E a publicação impressa via sindicatos, né, através do Senar, faz a distribuição, então, de 1.300 exemplares impressos para quem tiver interesse. Então, nosso agradecimento em especial aos patrocinadores que fazem esse projeto realmente ser possível de ser executado pela Fundação Para Sementes, né? Principalmente o Senar, que está conosco desde o início, né? O Senar e o Sistema Farsul, todo o Sistema Farsul. E a Bayer também, que tem sido a patrocinadora nesses últimos anos também, juntamente com o Senar. Nosso muito obrigada. Cassiane? Alô? Tá me ouvindo, Cassiane? Estou. Tá. É, ali na página 23, a tabela 17, 18 e 19, tu teria como dar algum detalhe sobre essas informações ali? Da revista? É, Sim, aqui na tabela, na revista online e na revista impressa, a gente tem a opção, a gente oferta aos obtentores de genética a possibilidade de contratar cultivares que não estão dentro do grupo das 35 que foram elencadas pelo nosso nível de, de análise. de análise de área inscrita para a produção de sementes. Geralmente são cultivares lançamento, que ainda não estão dentro desse número das 35, porque é uma área pequena, né, normalmente, que se tem para produção de sementes, no primeiro ano de multiplicação. Então, são cultivares que, por exemplo, a Cordius contratou, a Seedcorp HO, a própria fundação tem cultivares que não entram dentro da lista, né? Então a gente oportuniza
aos obtentores que tenham interesse em colocar cultivares para que o produtor conheça essas cultivares logo no início aí do lançamento no mercado. Tá, entendido. Só o pedir aqui, o Bona ali, pelo chat, encaminhou uma pergunta ali, Cassiane. Não sei se tu podes conferir ou se quer que eu leia. Sim, eu vou ver aqui. Bom dia. A microrregião 101 teve um desempenho bem superior a 102, tradicional no cultivo de soja. Além da questão climática, quais são os outros motivos desse desempenho superior? Olha, Bona, nesse ano basicamente foi o clima, né? Claro que a gente tem essas áreas onde a gente conduz, são áreas de produtores que investem bastante, principalmente em solo, né? Correção, fertilização, né? Fazem uma adubação corretiva, que a gente chama, né? Não é agricultura de precisão. Basicamente, além do clima, né? É trabalhar o solo e sistema de cultivo. Deixar a palhada, né? Na área. Tá certo. Aliás, uma outra observação que eu vi também, Cassiano, é o seguinte: pega, por exemplo, cachoeira, né? Choveu justamente no período mais crítico, é janeiro e fevereiro. Então, quer dizer, o período da estiagem também reflete de forma positiva. Que a metade sul teve um comportamento bem ao contrário dos experimentos que se mostrou em Cachoeira. Mas foi uma exceção ali, ó. Pode ver que a posição de Cachoeira do Sul, Bagé também, ó, fevereiro foi plantado mais tarde, fevereiro 140 milímetros, quer dizer, é o suficiente para dar praticamente uma boa recuperação, né? Na, Uhum. então, é essa coincidência de chuvas e meses, né? Aí tu pega, por exemplo, o Júlio de Castilho, ó, 30, 32, 74, 77, 38 contra 140, quer dizer, isso muda totalmente a posição. Vamos ver onde é que tá a cachoeira ali, ó. 86 em janeiro e 125 em fevereiro. Tá ótimo, né? É uma posição que trouxe justamente a posição de cachoeira com uma produtividade bem acima do que a média dos municípios de toda a região 101, né? A fase crítica é floração e ali enchimento, né, de grãos, que é basicamente uns 60 dias ali tem que ter água disponível para a planta produzir. 48, deu 25 a média. N- Não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma colocação antes. Não sei se tu, Cassiano, eu vou te pedir então para fazeres um fechamento aí, depois eu passo a palavra também para o Alexandre, para o nosso vice aqui, para o Omar Conrad e também para o Condorelli, né? Pela fala Uhum. dos patrocinadores, mas eu gostaria que tu fizesse primeiro esse fechamento aí. Tudo bem. Bom, então a Fundação Pro Sementes agradece por mais essa safra concluída de experimentos. Como a gente comentou no início, foi um ano desafiador, mas a gente tem bons resultados para serem interpretados e acessados para os produtores, que é o nosso foco principal aí, que acessa esses dados. Também tem muito pessoal da assistência técnica, inclusive tinha muitos pedidos de quando ia ser divulgado o nosso ECR, então. A gente sempre tenta antecipar o máximo possível, porque julho já é um mês que o pessoal se planeja, né, com relação ao que vai comprar de semente para a próxima safra, né? Então, para aqueles produtores que estão planejando a sua próxima safra, acessem esses dados, né? Façam uma análise crítica aí desses resultados para ter um maior sucesso, uma maior lucratividade nas suas propriedades. E a gente deseja que 25, 26 seja diferente, né? Que seja um ano mais propício aí, apesar de termos já previsões confirmando que vamos ter outra laninha, né? Mas é isso aí, a gente está numa fábrica a céu aberto e temos que conviver com as dificuldades, né? E enfrentar aí. Nosso trabalho é esse. Meu, muito obrigada. E ao pessoal da imprensa, a gente se coloca à disposição também para, se surgir alguma dúvida, podem entrar em contato conosco e a gente vai estar
vai estar disponível. Ótimo, obrigado. Alexandre, né? Uma palavra tua. Tá bem, obrigado, Jéssica. Complementando ali a resposta da Cassiana na questão do porquê que a 101 foi melhor que a 102, né? Vamos dizer assim, muito é basicamente a questão da precipitação, né, Cassiana? Porque a gente sabe que sem água não tem, nenhuma cultura consegue se desenvolver a contento, né? Então, essa questão aí. Porque a gente sabe que que a metade norte ela tem uma condição melhor de solo e de clima para a produção de soja, vamos dizer assim, né? De grãos ou sementes, vamos dizer. Então, isso é bem característico de problema de estiagem. E o que que isso nos sinaliza, né? A- Várias safras seguidas a gente está com esse problema. E às vezes é mais na metade sul, às vezes é mais no norte, então, e às vezes é nos dois, então a coisa está bem complicada, né? O que nos sinaliza para os investimentos em irrigação. Cada vez mais eu acho que é o caminho. A gente sabe que a dificuldade é grande, né? O produtor está descapitalizado, mas na realidade a irrigação ela é fundamental aí para dar uma segurança, né, pro agricultor. Questão de investimento financeiro, a questão das outorgas, a gente sabe que não é fácil, mas esse é o caminho. Não tem como fugir disso daí para quem quer se manter na atividade aí para frente, né? Então essa é a mensagem. A gente sempre vai continuar fazendo as pesquisas em busca de cultivares mais adaptados às condições adversas, ó, né? Tentando buscar as melhores produtividades, mas não existe muito milagre aí nessa questão, né? Sem água a coisa não vai para frente, né? Infelizmente essa é a realidade, né? E muito obrigado, então, a todos, mais uma vez aos parceiros, né? A gente agradece aí pela oportunidade e vamos em frente, né? Ótimo, obrigado, Alexandre. Agora passamos para o superintendente do Senar, o Eduardo Condorelli, falando pelos patrocinadores. Bom, apenas para encerrar, né? A gente já fez alguns comentários no início, me parece apenas que temos aqui mais um robusto trabalho na mão. Fica diante do quadro da distribuição pluviométrica, né? Apresentado ali das 7 regiões em que foi possível fazer a colheita. Um desafio gigantesco de compreender, e me parece que já vem cada vez mais esses gráficos vêm mostrando uma alteração do padrão do clima ao longo já desde 1989, se não me engano, foi o ano que o Alexandre e a Cassiana comentaram ter sido o primeiro trabalho, né? Essa mudança de posição em todos estes anos. Desculpa, 89, acho que 2008, né? 2009, na verdade. 8, 9. E, é, e aqui talvez o desafio maior, e me parece ser, olhando principalmente as principais, obviamente de maneira superficial ainda, cada vez as variedades de ciclo longo conseguindo entregar um pouco mais de estabilidade nos seus resultados do que as variedades de ciclo mais curto. Talvez o desvio padrão das variedades de ciclo mais curto sistematicamente tem sido maiores e talvez o desafio de que eu tenho certeza que a gente continua precisando ter a disponibilidade das Ferraris para andar, onde a Autobahn estiver pronta e liberada, né? Mas a gente continua precisando cada vez mais no estado do Rio Grande do Sul são de Jeeps e Defenders, né? Que é para poder ter a certeza que não vai andar a 300 quilômetros por hora, mas que certamente vai fazer essa viagem e cruzar e chegar no destino minimamente em condições adequadas. Então, cada vez mais o desafio de encontrar não só as melhores variedades, mas também de encontrar as variedades mais estáveis, que resistam às maiores oscilações, particularmente aquelas ligadas à questão da estiagem, né? Uma vez que a gente tem visto que muitas vezes as variedades precoces, aquelas super precoces, acabam pagando um preço muito alto, né? Então, de qualquer maneira, somente estudos como esse serão capazes de nos entregar essas respostas, né? Então, vida longa ao ensaio, vida longa à possibilidade de continuarmos estudando. As dificuldades financeiras do estado do Rio Grande do Sul são enormes, né? Nós não temos só mais um problema climático, esse problema climático já se transformou num problema econômico na sociedade gaúcha, né? O dinheiro está desaparecendo da mão da sociedade do Rio Grande do Sul, né? E nós precisamos, obviamente, usar e nos valer da nossa capacidade intelectual, da nossa ciência gerada no Estado,
para encontrarmos as soluções que farão com que esta evasão deixe de acontecer, muito antes, pelo contrário, comecemos a voltar a ter recursos para os investimentos que são necessários nas atividades que a gente se destina a fazer. Então, muito obrigado mais uma vez pela possibilidade de patrocinar e de estar junto num estudo como esse e que possamos, muito em breve, poder estar retornando aí a capacidade plena de trabalho com todas essas ações. Pedir agora o primeiro vice-presidente da Farsul, Omar Conrad, para fazer o encerramento. Lembrando também que está aqui conosco no plenário o diretor financeiro da Farsul, José Alcindo de Souza Ávila, acompanhando. Obrigado, Gerson. Bom, inicialmente eu queria dizer que esse trabalho tem fundamental importância em virtude das limitações de informações de cultivares de diferentes empresas com uma metodologia única. Então, desde o início, até antes, no início, eu li pela capa aqui a 7ª edição, mas deve ser a 7ª edição da revista, que realmente já faz mais tempo, né? E esse trabalho, eu digo assim, desde o início tem o empenho e o direcionamento e a iniciativa da Farsul, porque sempre existia a Comissão Sul Brasileira que trazia as informações das cultivares, e com a mudança de legislação e com a mudança da evolução da biotecnologia, essas informações ficaram muito concentradas ou numa empresa ou na outra e tal. E assim, com essa múltipla participação de todas as empresas dentro da metodologia que a gente sempre fez, tanto nesse ano quanto nos demais anos, ela trouxe oportunidade em condições de igualitárias de todas as empresas independentes de porte terem seus materiais e, obviamente, as evidências de melhor produtividade serem exaltadas, e inclusive dentro da importância também do G1, G2 e G3, que são os ciclos, né? Que ele pega de 5 até 6,2, mas aqui se usa a metodologia 6, né? Então, eu acho que, por exemplo, assim, eu quero complementar uma informação que diz respeito a essa informação desses dados aí do ECR de soja, com a portaria 1271, de 30 de abril de 2029, que traz o vazio sanitário e o calendário de plantio. Né? Para o Rio Grande do Sul, em cima de muito debate e discussão, nós conseguimos uma posição bastante favorável em relação ao que era, que fazia divisão em regiões na 101, 102, 103, com limitações, e agora não, ficou então o seguinte, o vazio sanitário novamente para esse ano é 3 de julho até 30 de setembro. E esse ano fomos muito favorecidos pelas posições de geadas, que praticamente dispensou o controle químico, principalmente em pastagem, da soja guaxa, né? Que todo ano normalmente se tem que fazer o controle de produtos químicos para não deixarmos justamente e não termos a insegurança de que criarmos um fungo resistente na ferrugem e quebrar, inclusive, a condição normal de produção de soja. Então, é um aspecto muito importante a ser citado, né? E como também o calendário de plantio, que ele permanece, ó, de 1 de outubro até 28 de janeiro. Né, que é uma posição que eu acho que tem que ser observada para nós técnicos, e essas revistas vão ser divulgadas justamente em todos os sindicatos e também para toda assistência técnica que queira, a gente coloca sempre em cada município à disposição, para tirar o máximo de proveito de informações, e obviamente permanece aquela regra, né, que o calendário vai de 1º de outubro até janeiro. Claro que normalmente se começa em 10 a 15 de outubro, nas nossas regiões, principalmente na região de Birubá, Juiz de Castilho e tal, mais tarde um pouco na metade sul, mas quanto maior justamente essa oscilação e essa diversificação, não concentrar, seja em outubro, seja em novembro, seja em dezembro, né? Janeiro já eu acho bastante tarde, né, para safra, mais é safrinha, né? E essa posição de 28 de janeiro foi muito importante, muito discutida, inclusive, porque em pivô central que se planta milho no Rio Grande do Sul, é uma das poucas regiões que plantam milho em primeira safra, e a safrinha de soja que vem na sequência, então está se permitindo, inclusive, uma flexibilização, dependendo somente da Secretaria da Agricultura, não exigindo necessidade de interferência do Ministério, mas sim com autorização da Secretaria para nós, em situações de adversidades para a cultura do milho ou até da soja, de esticarmos 10 dias e levarmos esse plantio, então, em cima de pivô central, principalmente, tanto na produção de semente quanto em pesquisa, e também, de um modo geral, contemplava os outros produtores também, que tem algumas regiões que se planta safrinha de soja após o milho em janeiro, com bons resultados, início de fevereiro, inclusive. Então, permanece, eu digo assim, essa informação da resolução 1271, 30 de abril, nas mesmas condições praticamente do ano passado,
e isso veio também trazer justamente uma demanda para os produtores de soja e para todas as entidades, inclusive a Farsul, que através de reuniões conjuntas com as demais entidades, conseguiram flexibilizar essa limitação de data que tínhamos, que justamente colocava diferentes datas para a região 101, 102, 103. Então, essa resolução traz essa informação que eu acho que é proveitoso levarmos também ao conhecimento de todos os que estão da imprensa e também da assistência técnica, para ter essa informação complementar que ela vem justamente dar uma continuidade das informações que traz esse importante documento que é o ECR dessas variedades de soja. E esperamos que continuamos com o trabalho, né? Porque a soja é a principal commodity do Brasil e também do Rio Grande do Sul, em termos de valores, tanto de produção quanto também valores de exportação. E esse trabalho, com certeza, de pesquisa tem fundamental importância na permanência dessa atividade tão importante para o Rio Grande do Sul, que apesar dos últimos 5 anos, tivemos 4 sequências de quebra, que também não é normal. E trouxe então toda essa posição, mas de que vive hoje o Rio Grande do Sul, mas sempre toda a informação que vem é o custo mais barato que tem. A informação vem de forma gratuita e a gente podendo aproveitar informações benéficas dentro dessas limitações que se tem de clima, obviamente que vêm acrescentar em benefício e rentabilidade ao produtor. Então, nosso muito obrigado, Gerson, aos participantes e à Fundação Pro Semente, aos patrocinadores, que é o Senar e a Bayer, né? E nós temos, então, a partir de hoje, a disposição de levarmos e divulgarmos através dos sindicatos esse importante material e essas importantes informações. Muito obrigado a todos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tá? À tarde vai estar disponível o vídeo da apresentação nas redes. Nós vamos distribuir o material para a imprensa. Tá? Então, encerramos aqui a apresentação. Obrigado. Tchau, pessoal. Um bom restante de semana para todos. Igualmente, boa safra no próximo ano aí para todos, né? Porque chega de sofrer. Vamos precisar, né? Meu Deus. Vamos ter esperança.